tratado inclusive na minha ausência, foi sobre oração, coerência aplicada à vida cristã e na relação com Deus. Vida cristã quer dizer aquilo que nós absorvemos e aplicamos, trazemos para a nossa humanidade, para a nossa prática, para a nossa vida, né? Então nós temos, depois da conversão, o privilégio de aplicar a mensagem de Deus, a mensagem bíblica à nossa vida, e assim nós damos os frutos do arrependimento de uma nova vida com Deus. Mas nessa relação com Deus também, a oração é uma relação com Deus, e nós vivemos na presença de Deus. Então nosso primeiro domingo foi tratado a respeito da profanação da oração, quando a oração ela é feita de uma forma leviana, ou quando a oração é feita de uma maneira que a pessoa ora contra os desígnios de Deus, né? No segundo domingo, foi tratado sobre, eu falei, no primeiro domingo foi, seja Deus agradecido, então nós falamos de gratidão. O segundo domingo foi a profanação da oração. O terceiro domingo foi tratado sobre a oração e as más notícias, né? Então quando somos surpreendidos, nós sabemos a quem nós podemos recorrer. E agora, no dia 22 de semana passada, a oração e a falta de consolo, né? Então nós oramos e muitas vezes nós não temos nosso pedido atendido, né? Porque Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós. E o consolo, o sofrimento, faz com que a gente seja aprovado. E hoje nós vamos falar sobre a oração e a vida abundante, que é o último tema desse contexto tratado no mês de janeiro, a oração e a vida abundante, né? Hoje pela manhã eu defini o que é vida abundante, né? Deixando claro o que é diferente de uma vida abastada, de uma vida cheia de riquezas, cheio de bens, né? E o que é a vida abundante espiritualmente falando, que é a vida com Deus, né? Então abra a Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 3. Abacuque, lá no Velho Testamento, final do Velho Testamento, capítulo 3, de 1 a 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Nossa mensagem estará mais centrada no versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ainda no mês de novembro, outubro, ou nos meses de outubro e novembro do ano passado, nós tivemos a realização das eleições, principalmente mais marcante a eleição para presidente da República, onde o interesse comum dos brasileiros e também das nações convergentes foi a de melhorias, né? Então houve um interesse em comum entre todos os brasileiros, que era a melhoria da nossa condição, da vida que levamos em nosso país. Pensamos muito em restauração da economia, restauração da paz social, restauração do sistema de saúde e tantas outras condições julgadas
como prejudicadas e algumas até perdidas em nosso país. Assim, a nossa igreja se posicionou não dizendo para os irmãos em quem devia votar. Nós não falamos de política aqui no púlpito. Nós falamos, vamos orar e pedir que a vontade de Deus seja conhecida por todos nós com o resultado das urnas. E aquele ou aqueles que forem eleitos, porque nós tivemos também as eleições para deputados e senadores, aqueles que forem eleitos, nós oraremos por eles e continuaremos orando pelo nosso país. Assim, nós estivemos orando e ainda oramos e precisamos continuar orando sem perder a esperança. Irmãos, como a Bíblia nos ensina, devemos algo ao nosso país. Ainda ontem, eu disse para uma pessoa, para uma irmã, vamos fazer o que nós podemos fazer, vamos fazer o que nós sabemos fazer, vamos fazer o que nós precisamos fazer, vamos orar. É isso que nós precisamos entender como uma das mais importantes missões da igreja, do povo de Deus, orar sem cessar, orar por dias melhores, orar pela graça, para que a graça de Deus esteja presente na vida das pessoas, orar pela conversão das pessoas, sejam as que nós conhecemos, sejam as pessoas desconhecidas. Assim como nós conhecemos esta realidade, porque nós somos cristãos, somos crentes, leitores da palavra de Deus e temos recebido contínuos ensinos da palavra do Senhor, que nos mostra esta verdade que acabamos de pontuar. Assim como nós, já aproximadamente no ano 600 antes de Cristo, portanto, há mais de 2.600 a 2.630 anos atrás, o povo de Israel também tinha algumas expectativas e esperança de dias melhores, e que a situação ruim em que se encontravam, eles clamavam, eles buscavam, eles necessitavam de modificação. Eles tinham uma pergunta muito importante e determinante em suas vidas, que é o seguinte: será que os dias gloriosos de outrora, como nos dias de Davi, nos dias de Salomão, será que a nossa nação pode ser restaurada? Esse era o desejo tanto de Judá quanto de Israel dentro desse contexto que nós estamos vendo. O profeta Abacuque, para termos uma ideia, e aqui eu conto rapidamente esse contexto histórico, Abacuque ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Eles foram usados por Deus na mesma época. Eles viveram numa época de crescente deterioração moral e espiritual. E como profeta do Deus vivo e incumbido da missão de pregar arrependimento e conversão ao povo, é claro que o profeta Abacuque, diante da situação degradante em que a nação se encontrava, ele soubesse desse desejo comunitário, de que eles queriam dias melhores, que eles queriam transformações, conforme nós também queremos para a nossa nação hoje. Mas o profeta Abacuque sabia de algo mais. Ele sabia que a nação não seria atendida. Você consegue compreender isso? Você consegue imaginar isto? Aqueles pedidos, aqueles anseios comunitários, o profeta Abacuque, com o discernimento, com a revelação que ele teve de Deus, ele sabia, a nação não seria atendida. Então o profeta Abacuque fez uma coisa, ele se pôs a orar.
ele se pôs a clamar diante de Deus. Ele sabia que o juízo de Deus, além das necessidades, além do grande anseio de Judá não ser atendido, ele sabia também que o juízo de Deus se aproximava e viria por meio da invasão babilônica, que de fato ocorreu no ano de 586 antes de Cristo. 4 anos, cerca de 4 anos apenas, após Abacuque escrever ou fazer esta oração. Ele não se conformava com a iniquidade do povo, nem com o avanço da tragédia que estava para chegar, a tragédia de Nabucodonosor sobre Israel. Meus irmãos, esse texto bíblico significa uma forma, um formato da literatura bíblica chamada sigionote. Sigionote significa algo assim, é um poema ou um canto poético com conteúdo triste. Para a gente entender melhor o capítulo 3 de Abacuque, ou o livro todo de Abacuque, nós precisamos saber disto. É um poema com conteúdo triste. Portanto, essa fala do profeta traz uma oração a Deus apresentando o seu temor de Deus, a sua fé, a sua esperança, o amor que ele tinha para com as pessoas, que o leva, que o motiva a interceder pelo povo de Deus, clamando pelo perdão dos seus pecados, pedindo a Deus que tire dos seus corações as suas ofensas, e eles sejam transformados em pessoas crentes, piedosas, pessoas fiéis, pessoas zelosas para com Ele, contrastando essa situação como uma vida verdadeiramente abundante da graça do Senhor sobre Israel. Definindo, ou resumindo, o povo de Israel, ou o povo de Judá, estava afastado de Deus. O povo de Judá estava vivendo em pecado, mas o povo de Judá clamava por vidas melhores, por dias melhores. E eles se lembravam da história dos dias de Davi, dos dias de Salomão, dias de prosperidade, riqueza, de fartura, dias de conquistas. E agora eles vivem exatamente o contrário, uma situação dramática, e ainda o anúncio do juízo de Deus sobre eles, o castigo divino. E ele então se põe a orar para que Deus tenha misericórdia. Judá estava prestes a conhecer a ira de Deus, denotando que devemos temer a Deus como forma de viver sabiamente. Irmãos, diante dessa realidade espiritual degradante e difícil, nós temos algo a tirar de ensinamento para nós em nossos dias. É nesse contexto que o clamor de Abacuque tem algo a nos dizer. Ele disse assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ele, como profeta, foi orientado, ensinado por Deus, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Isso é um sigionote. Um belo texto, mas um texto que traz uma realidade triste e uma súplica marcada pela tristeza por algo que, na verdade, não tinha solução. Meus queridos, esta passagem bíblica, ela tem um poder
de nos avisar, de nos direcionar como brasileiros, como pessoas do nosso tempo. Como podemos ver, o clamor de Abacuque é definido e preciso quanto ao que pede e quanto à ocasião para a qual ele pede, onde nós podemos parafrasear o seu clamor, o capítulo 3, com as seguintes palavras: que o Senhor, com poder e graça, atue na vida das pessoas e façam-nas perceber, na história de vida dos crentes antigos e no decorrer dos dias da atualidade, sem adiá-la para um tempo indefinido, as obras da sua salvação. Meus amados irmãos, oração e vida abundante não quer dizer uma realidade materialmente falando de riquezas. Não quer dizer uma vida abundante, não quer dizer sermos possuidores de grande quantidade de recursos materiais, de grande conforto, bens de consumo. Ainda pela manhã lembrava a igreja, sempre no final do ano, quando as pessoas desejam feliz ano novo, elas falam de muita saúde, paz e prosperidade. Feliz ano novo, saúde e prosperidade, alguns paz e prosperidade. Como que se isso fosse tudo. A vida abundante é algo que nós precisamos entender como nossa vida de comunhão com Deus. A nossa riqueza, o nosso bem maior. Aquilo que o Senhor trouxe e nos dá, espiritualmente falando, a paz de espírito, a paz interior, a graça dele sobre nossas vidas, as promessas dele, inclusive e especialmente a promessa da sua volta, a volta de Cristo e do reino eterno, a morada do reino eterno, as riquezas espirituais. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E começa com a salvação que ele oferece ao ser humano, o perdão dos pecados, a transformação de vidas, a paz, diferente da forma que o mundo dá, a condição de partirmos desse mundo no tempo de Deus, vivendo sob os seus cuidados, seguindo para o reino eterno, sabendo que lá, sim, nós teremos uma outra realidade muito melhor. Vida abundante é a partir disso, obviamente, com os cuidados de Deus, mas, sobretudo, com as bênçãos espirituais. Então, eu quero aqui destacar sobre a oração e vida abundante. Em primeiro lugar, nós temos que orar à semelhança de Abacuque, com a sua primeira oração. Temos que orar para que Deus detenha a sua ira sobre nós. Senhor, afasta de nós a tua ira. Senhor, não impute sobre nós o nosso pecado, mas, Senhor, nos perdoe. O versículo 2, logo no começo, nós aprendemos com Abacuque o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha o início do versículo 2 aí, para o irmão entender isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu tenho ouvido do Senhor o que o Senhor tem dito e eu estou com medo. O que será que Abacuque temeu? Abacuque se surpreendeu com o julgamento de Deus, que aparece em todo o capítulo 2. Se você ler todo o capítulo 2, você vai entender isto. A resposta do Senhor quando
quanto à realidade espiritual que o povo de Judá está vivendo. Então nós vamos observar, por exemplo, 5 ais vindo da parte de Deus, sobre a Babilônia, mas também sobre Israel. E por ironia da história, a mesma Babilônia que iria destruir, que iria vir sobre Judá, a mesma Babilônia depois que ia também cair debaixo do julgamento de Deus. Imagine o profeta saber disto. No próprio capítulo 3, versículo 12, nós vamos ler ainda no trecho da sua oração, quando ele diz: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Deus irou e se indignou e julgou várias nações. E as maneiras do julgamento que Deus usou são citadas no versículo 5 do capítulo 3, onde aparece a praga, isto é, a epidemia. No versículo 6, o terremoto. No versículo 8, alagamentos. Com estas catástrofes naturais, Deus julga as nações. Não gosto de ser fatalista, mas nós passamos por uma epidemia tremenda, e não foi só aqui no Brasil. 2 anos de tragédias. Nunca tínhamos visto em nosso tempo, em nossa vida, com os nossos pais, inclusive ainda, alguns dos nossos pais vivos. Na história que eles nos contaram, apesar das grandes guerras, não passamos pelo que passamos recentemente. O mundo todo abalado. Não dá para fecharmos os olhos, não dá para não percebermos que algo de Deus está presente nisto. E Deus está dizendo algo importante para o mundo. Deus está dizendo algo importante para nós. E lá agora, na Europa, essa guerra que não tem explicação. E parece que como um gafanhoto vai consumindo a vegetação, essa guerra está consumindo as riquezas das nações. Não há tanques de guerra que servem, que deem conta. Não há caças, por mais modernos que sejam, que deem conta. E diariamente nós lemos as notícias. Pessoas estão morrendo, e a guerra está sendo travada. E não é só na Ucrânia. Alagamentos, terremotos aqui e acolá, tantos exemplos importantes. Será que as pessoas estão parando para ouvir o que Deus está dizendo? Será que as pessoas estão tendo a noção de que elas precisam pôr suas vidas em ordem? Meu irmão, você que nos ouve nesta noite, nesta mensagem, você está entendendo que você precisa pôr a sua vida espiritual em ordem? Antes que seja tarde, orar para Deus retardar ou deter a sua ira sobre nós, é o primeiro passo importante para entendermos que há solução espiritual para a nação, há solução espiritual para mim, para você, para quem quer que seja. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. É tempo de pedir a Deus, dê-nos uma oportunidade. Dê-nos uma oportunidade. A segunda oração de Abacuque, que é o segundo aspecto desse contexto, desse sigionote, dessa oração maior de Abacuque, ele está dizendo ainda, temos que orar para que Deus nos conceda
misericórdia. Senhor, não nos destrua ainda. Mas não é só isso. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia de nossas vidas. No final do versículo 2, voltem, por favor, ao versículo 2. Abacuque faz uma declaração muito interessante, pedindo a Deus que em sua ira, lembre-se da sua misericórdia. No decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Abacuque orou para que parasse a ira de Deus. Porém, a ira de Deus ainda não tinha acabado. Por isso, Abacuque e o povo de Israel ainda estavam gemendo e sofrendo. A ira de Deus para conosco também ainda não tem parado. Por isso estamos ainda sofrendo e gemendo, cheio de incertezas, cheio de dúvidas. No entanto, enquanto gemia por causa desta ira, há uma resposta chave e surpreendente que Abacuque descobriu. Esta palavra é a palavra misericórdia. Misericórdia de Deus. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Devemos orar para que Deus tenha misericórdia. Em Lamentações, o profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ainda diz: graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E ainda no versículo 23, o contemporâneo de Abacuque também diz: renovam-se esta misericórdia, a benignidade e a misericórdia de Deus renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O pedido de oração é este, que nós precisamos orar, em vez de ficarmos pensando que abundância de vida ou vida abundante é riqueza, é saúde, é benefício material, existencial. Nós precisamos olhar para que Deus tenha misericórdia das nossas almas e nos conceda o seu perdão. Olhe para nós com misericórdia, tenha piedade de nós, Senhor. Há uma oração que Deus responde sempre e sempre. E nós temos o exemplo no Novo Testamento que fala disso. O cego Bartimeu, ele orou a Jesus e falou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Pedir misericórdia, pedir piedade, pedir ao Senhor sensibilidade é algo que o Senhor atende de imediato, quando o clamante, ou quando aquele que clama, aquele que suplica, está fazendo uma oração verdadeira. Senhor, tenha piedade de nós. Às vezes, em momentos de conflitos de alma, às vezes em momentos difíceis de vida de pessoas, e eu tendo o privilégio de estar com estas pessoas, esses irmãos amados no gabinete pastoral, recebendo-os, ouvindo as histórias desses conflitos, dessas dificuldades, eu falo: irmão, está na hora de você pedir misericórdia, porque você está por um fio. O fio ao qual eu me refiro, o limiar ao qual eu me posiciono, não é porque vai morrer agora. Às vezes está até para perder tudo. Porque quando uma pessoa está de cabeça virada, né, ela é capaz de dar o seu reino por qualquer coisa. Mas é por causa da situação espiritual em que a pessoa se encontra. Irmão, você está precisando da misericórdia de Deus. Você entende, irmão querido, o que significa orar por vida abundante?
quando você ora a Deus pedindo por misericórdia da parte dele: Senhor, não pese a tua mão sobre a minha vida. Isso é fruto de um coração contrito, arrependido. A palavra de Deus diz que um coração contrito, uma alma compungida, quer dizer uma pessoa arrependida, Deus não despreza jamais. Por isso Ele dá graça e favor a este. Nós precisamos orar, irmãos, pedindo a Deus: tenha misericórdia da nossa vida, da nossa casa. Tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos nossos governantes. Senhor, tenha misericórdia. Afasta a tua ira, mas além disso, tenha misericórdia. A terceira oração de Abacuque, que é a última, ele pede a Deus algo que complementa esta sequência. Ele pede a Deus para que a restauração venha sobre o seu povo. Temos que orar para a rápida realização da restauração à nossa vida. Restauração. Abacuque orou pela rápida restauração. Veja o versículo 2, onde nós estamos focando a mensagem. Realize de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, diz o profeta. Aviva-nos. Aviva-nos. O termo avivar, o verbo avivar, ou o termo aviva, no hebraico, significa revive, ou relembra, significa fazer viver de novo, revitalizar, fazer tornar novo, acontecer de novo em nossa época, aquilo que já aconteceu no passado, e num tempo muito curto, ou seja, antes que a morte chegue, antes que a morte se aproxime, antes que o fim se aproxime. Senhor, restaure a nossa vida em breve, Senhor, imediatamente. Quando o amor ao mundo e as coisas que há no mundo cegam a mente e o entendimento das pessoas, a coisa mais difícil que existe é a pessoa entender que ela precisa de restauração. A pessoa, quando está envolvida com o pecado, a pessoa, quando está envolvida com aquilo que ela enganosamente entende que está lhe trazendo benefícios, ela não percebe que a ira está próxima, ela não entende que ela precisa pedir misericórdia, ela não entende que ela precisa de restauração. Seu amor ao mundo cega a vida espiritual. Mas Abacuque não desiste. Senhor, restaura rapidamente a nossa vida, restaura rapidamente a nossa situação. Se a tribulação que estamos passando é a ira de Deus causada pela nossa transgressão, devemos entender que devemos receber com bom grado o açoite da ira, porque o Pai disciplina o Filho a quem Ele ama. E nisso precisamos ter uma perspectiva muito rápida de correr para Deus, correr para o Senhor. É na decepção, é na frustração muitas vezes, que nós somos chamados a entender que Deus está nos dando uma oportunidade. É isso que significa o clamor de Abacuque: aviva a tua obra em nós. Eu gosto muito do termo avivamento espiritual. Avivamento espiritual não deve ser entendido como um movimento emocional. Claro,
alguém que esteja arrependido, alguém que esteja quebrantado, alguém que coloque-se de joelho diante de Deus, alguém que chora diante de Deus por causa do seu arrependimento, porque entendeu que estava vivendo no estado de morte, no estado trágico. É claro que isso vai acontecer. Avivamento é a pessoa entender e passar por uma transformação de vida rápida, emergencial, antes que seja tarde. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Aviva. É resultado da restauração de Deus. Quem quer? Quem quer ser restaurado? Quem quer ter vida abundante? Essa que Jesus disse que veio dar, que veio trazer, pela qual Ele morreu na cruz. A vida abundante que Ele ensinou nos seus evangelhos, nas suas mensagens, nas suas pregações. Todo mundo quer saúde, paz e dinheiro. Mas quem quer conversão, quem quer santificação, quem quer vida nova? O resultado dessa situação dos dias de Abacuque é um resultado trágico. A Babilônia veio sobre Judá e a destruiu. Muita gente morreu e pereceu. Abacuque tinha uma esperança. Enquanto não chegar a Babilônia sobre Judá, quem sabe alguém se converta. Quem sabe alguém se arrependa e mude do seu mau caminho. Quem sabe alguém lembre-se dos dias de outrora, do primeiro amor, do Deus vivo, e se entregue a Ele, ainda que seja na hora da morte. Quem sabe? É correto pensar, meus queridos, que nos momentos difíceis, que se deslumbra e se experimenta, assim como o profeta Abacuque, quando entra no templo de Deus ou na sinagoga do seu templo, e ele prostra e ora com discernimento espiritual, de que o problema não é somente a provação material momentânea, mas que o problema verdadeiro é o pecado e toda a tragédia que ele está promovendo. É correto pensar que nesses momentos Deus está nos dando uma oportunidade. O livro de Apocalipse, que é uma riqueza extraordinária de mensagens de avivamento espiritual, quando nós nos detemos nos capítulos, nos versículos, e ali nós vamos parar em cada uma das trombetas que João vai mostrar que ele ouviu o som delas e o que estava acontecendo após o soar daquelas trombetas. Nós vamos entender que João está dizendo: antes que seja tarde, arrependa-se, porque quando o juízo chegar, ele será definitivo. Por isso, esta mensagem de Abacuque nos acalenta a esperança de que na emergência maior, que é a cura moral, que é a cura espiritual, algo de Deus aconteça na vida do seu povo. Algo de Deus aconteça em nossas vidas. Talvez Abacuque tivesse várias outras maneiras de reagir ao próprio sofrimento e também ao sofrimento da nação do seu tempo. Mas a maneira de reagir do profeta foi a oração, desejando vida abundante em meio à tragédia. Vida espiritual abundante. Com a oração, irmãos,
a forma de solução mais apropriada do problema que o povo de Deus pode escolher é aqui indicada: prostrar-se diante de Deus e estar determinado a orar. Não precisa ser oração bonita, não deve ser oração repetitiva, mas deve ser oração verdadeira, sincera, do fundo da alma. A grande verdade é a seguinte: se nós olharmos ao lado ou aos nossos lados, nós vemos que estamos cercados de vários testemunhos reais acerca do afastamento e da desobediência a Deus. Eu repito, se olharmos ao nosso redor, até mesmo dentro das nossas próprias famílias, pessoas que nós conhecemos das igrejas, na sociedade, amigos, colegas, nós veremos que estamos cercados de testemunhos de desobediência e de afastamento de Deus. Vou dar exemplos. Vivemos cercados de imoralidade sexual, infidelidade conjugal. Vivemos cercados de práticas de diversas impurezas, idolatria. Mas eu não sou católico romano. E é um erro dizer que todo católico romano vai para o inferno. Há muito católico romano crente, e que certamente Deus vai ter misericórdia. Nós estamos cercados de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, parricídios, homicídios, matricídios. Olha agora, 10 pessoas morreram lá em Brasília. Abusos de toda sorte, assassinatos, crueldades de diversas matrizes e muitas outras práticas terríveis. A questão é: alguém pode prosperar numa condição dessa? Uma nação pode ser feliz num afastamento e numa desobediência a Deus dessa monta? Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, a antítese é verdadeira. Infeliz é a nação que desobedece a Deus e que se afasta de Deus. Infeliz é a pessoa que se afasta de Deus e entra na esfera das práticas pecaminosas. Por isso, o Senhor disse em sua palavra que todas essas coisas que eu citei aqui e muitas outras são impurezas da carne, e que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, serão pobres espiritualmente falando, não terão vida abundante, terão vida amarga, triste, sofrida e morte eterna, inferno. É tempo de restaurar o temor de Deus, a começar pela nossa oração. Não precisamos, eu repito e termino aqui, não devemos focar a nossa oração em benefícios terrenos existenciais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia. Devemos focar as nossas orações, pedindo a Deus: Senhor, retarda a tua ira sobre nós. Senhor, dá-nos tempo do arrependimento. Senhor, restaura as nossas vidas. Devemos isto como igreja para o nosso país. Devemos isto para a nossa nação.
devemos isto para a sociedade em que nos encontramos. Diante dessa situação tão cruel, Abacuque nos ensina exatamente isso. Ele pôs-se a orar, e a orar desse modo. Isso é, Senhor, dá-nos vida abundante. Que Deus nos abençoe, que esta convicção profundamente bíblica, espiritual, faça parte da nossa vida, para entendermos quem somos, para entendermos a profundidade da nossa relação com Deus, como deve ser, e do nosso testemunho cristão nos dias em que vivemos. E que assim possamos viver uma vida abundante na presença de Deus, testemunhando de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos conceda esta bênção, esta vitória, é o que eu peço para a vida da nossa igreja, e eu faço em nome do Senhor Jesus.